Boa tarde, crianças. Boa tarde, família. Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semana de aula? Vamos começar então com a aula da Turma da Bondade, segundo ano de Ciências, professora Ana Cristina. Hoje, crianças, na nossa aula de ciências, nós vamos estudar um pouquinho sobre as plantas. A água e a luz são muito importantes para a vida na Terra. As pessoas, os animais e as plantas não podem viver sem água. Não importa o tamanho, todos os seres vivos precisam de água para sobreviver. Nessa semana, iremos observar o quanto são importantes as adaptações que as plantas passam para poderem buscar luz e água para sobreviverem em diferentes ambientes. Observe alguns exemplos. Na primeira gravura, vemos um lugar bem seco, sem quase verde. Por quê? Plantas com folhas que acumulam água estão adaptadas para ambientes quentes e sem chuva. Depois também vemos aqui plantas com folhas pequenas que perdem menos água por transpiração, são bem verdinhas. Plantas com gavinhas podem alcançar maiores alturas e assim receber mais luz solar. Essas plantas gavinhas são aquelas que têm vários talinhos arredondados, né? Cheios de molinhas. Plantas com raízes abundantes absorvem maior quantidade de água e nutrientes. Vamos agora para as atividades do PET. Observe essas imagens e responda. Nós temos aqui várias imagens de um lugar com cactos, de uma praia, de um lugar só de areia, árvores com água, plantações, né? E outras imagens. Então, vamos para a letra A. As plantas que estão nesses ambientes são iguais? O que vocês acham? B. O que faz com que elas sejam diferentes? O que vocês acham? É o clima? É o ar? O que vocês acham que faz ser diferente? C. Marque com X o que é fundamental para uma planta nascer, crescer e se desenvolver. Será que é somente a luz do sol, a água, a luz e o sol? Crianças, com a ajuda de um adulto, leia o poema, mas antes vou ler com vocês. Então, o que é que as plantas têm? Uma planta no sertão, naquele sol de rachar. O frio intenso parece ser ideal para enquanto outra gosta da beira-mar. Uma com espinhos, outras com gavinha. Uma suporta a falta d'água, outra morre sem, coitadinha. Aquela nas geleiras parece muito frio aguentar, mas eu fico me perguntando como é que elas conseguem suportar? Esse poema é da autora Jaiana Richardo. Vamos responder agora as perguntas. Como as plantas conseguem água e luz em ambientes tão diferentes? B. Será que quando temos pouca água e muita água nesses locais, as plantas são iguais? O que vocês acham? Letra C. E com muita ou pouca luz, o que será que acontece com essas plantas? Número 3. Após terem observado diversas características das plantas, circule a resposta certa. Letra A. As plantas no deserto ficam com pouca água e precisam resistir. O que elas podem usar para isso? As gavinhas, as raízes, as folhas espessas que permitem armazenamento de água? Letra B.
O que existe em algumas plantas que ajudam a alcançar partes mais altas no local onde estão? Será porque que elas crescem mais? São as raízes, os espinhos ou as gavinhas? Letra C. As folhas também estão relacionadas à transpiração, perda de água da planta. Qual tipo de folha diminui a perda de água? São as folhas grandes ou as folhas pequenas? O que vocês acham? Letra D. O que pode auxiliar uma planta a absorver maior quantidade de água e nutrientes do solo? Será que são as flores, os espinhos ou as raízes abundantes? Crianças, um beijo da professora e até a próxima aula.